O STF, o Judiciário, está de luto agora neste exato momento. Morte acabou de ser confirmada. Eu vou trazer os detalhes dessa notícia que chocou Brasília agora neste exato momento, gente, tá? Temos aqui também nesse boletim uma notícia mega urgentíssima. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acaba de confirmar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? É uma notícia bombástica que foi confirmada e o desespero tomou conta da esquerda. A petezada está devastada com esta notícia que o TSE acabou de confirmar sobre Lula aqui agora há poucos instantes. Tem também nesse boletim, gente, tá? Novo avanço do governo americano contra a esquerda que deixou o governo Lula desesperado. Novo avanço do governo americano de Donald Trump, Marco Rubio. E a notícia é inacreditável, gente, tá? A esquerda tá desesperada com esse novo avanço do governo Donald Trump contra a esquerda. E eu separei aqui essa informação também nos mínimos detalhes aqui para trazer para todos vocês, gente, tá? E por fim, novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. É muito dinheiro, gente, tá? É surreal. Fichinha perto do que já foi, o que já foi divulgado, né? Tudo fichinha perto do que eu vou trazer aqui nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Tem muita coisa interessante, muita coisa chocante e gravíssima para trazer nesse boletim atualizadíssimo. Rapidinho, claro, não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, nova ofensiva do governo americano que está deixando a esquerda desesperada. Desde que secou a torneira da USAID, esquerda só acumula derrotas. Para desespero de Lula da Silva, desde que Donald Trump secou, né, acabou com o site, que, segundo a imprensa, era uma estrutura utilizada para repassar dinheiro para órgãos que prejudicava a direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Donald Trump entrou na presidência dos Estados Unidos e acabou, ele destruiu, aniquilou ao site. Para desespero da esquerda, não só no Brasil, mas mundial. O receoso, né, o receoso das consequências, né, de atacar Donald Trump diretamente, né, o presidente brasileiro Lula da Silva andou alvo em suas bravatas contra o imperialismo. Agora as diatribes são proferidas contra Marco Rubio. Então, o Lula mudou o alvo. O alvo agora não é só Donald Trump, mas também Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Antes das recentes trocas de farpas, Rubio acusou Lula de colocar o ego à frente dos interesses do país, enquanto o petista desafiou o americano a montar um comitê para Flávio Bolsonaro em solo americano. O embate com Rubio já ocorria nos bastidores. O embate entre Lula e Marco Rubio já ocorria nos bastidores e após o anúncio do novo tarifaço e o Marco Rubio ter colocado a culpa inteirinha do tarifaço no lombo do Lula, a guerra se acirrou, né? Aí o Lula foi lá, mandou um duro recado, né? Atacou Marco Rubio, falando que não, pode vir vigiar as eleições aqui que eu vou... Vai todo mundo perder, eu vou destruir, eu vou vencer todo mundo. Porém, o Lula tem que se atentar a uma questão. Acabou a USAID. Acabou. O Trump acabou com a USAID, aquela mega estrutura que jorrava dinheiro em estruturas esquerdistas para prejudicar a direita. Mas esse aparato que o Lula teve em 2022 com Joe Biden na presidência, que ele não vai ter agora em 2026. A coisa ficou feia para o Lula neste pleito eleitoral. Pessoal, eu vou trazer uma informação aqui agora para vocês, mas antes eu preciso rememorar vocês aqui dessa notícia para vocês entenderem a próxima que eu vou trazer. Recentemente eu trouxe essa notícia, né? O PT, em ato de desespero, claro,
aciona o STF por vídeo de inteligência artificial de Bolsonaro exibido em convenção do PL. Claro que o PT ia tentar utilizar esse vídeo para derrubar o Flávio Bolsonaro, para o Lula ir lá ganhar de WO. Porém, trago notícias terríveis para o Lula e para o PT. Inclusive tá aqui, ó. Tem mais, ó. PT pede ao TSE remoção de vídeo com inteligência artificial de Bolsonaro em apoio a Flávio Bolsonaro. Porém, trago péssimas notícias para o PT do Lula. Mas antes de trazer aqui essa péssima notícia para o Lula, vamos entender aqui o desespero? A federação do PT, PV, PCdoB, tudo partido de esquerda e extrema esquerda, né? Acionou neste domingo o Tribunal Superior Eleitoral contra o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro e o PL por causa do vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro produzido com inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional da Legenda. A ação, a qual a coluna teve acesso, foi encaminhada ao presidente da Corte, o ministro Cássio Nunes Marques, e pede em caráter liminar a retirada imediata do conteúdo do Bolsonaro por inteligência artificial das redes sociais. Eles estão enlouquecidos para que o Nunes Marques tire aquele vídeo do ar. Na representação, a federação argumenta que o vídeo configura propaganda eleitoral antecipada e uso irregular de inteligência artificial ao recriar a imagem e voz de Bolsonaro para apresentar Flávio como seu sucessor político. Segundo a ação, a mensagem promove transferência de capital político, ao afirmar que o ex-presidente escolheu o filho para substituí-lo e encerrar com a frase: "O futuro é Flávio Bolsonaro, presidente". Eles disseram o seguinte, olha o desespero: a propaganda eleitoral extemporânea em favor, do segundo representado, eis que o conteúdo promove verdadeira transferência de capital político do principal líder da agremiação partidária ao representado Flávio Bolsonaro, diz na representação. Eles estão desesperados, estão loucos para que o TSE, Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, tire o vídeo do ar. Eu fico pensando, se fosse o Alexandre de Moraes lá no TSE, qual seria a decisão que ele ia tomar, né? Qual será? Qual seria? Porém, parece que as notícias aqui não são boas para o Lula e para o PT, não, gente, tá? A campanha, por quê? Por que a notícia é terrível para o Lula e para o PT? Porque a campanha de Flávio descarta a punição por inteligência artificial de Bolsonaro em convenção. Claro que a equipe jurídica do Flávio Bolsonaro não ia dar sorte para o azar de ser prejudicado por causa de um vídeo do Bolsonaro por inteligência artificial. A equipe jurídica da campanha de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, discutiu os riscos de uso do vídeo gerado por inteligência artificial de Jair Bolsonaro durante a convenção do partido realizada neste sábado em São Paulo e concluiu que não há risco de penalização. Então, a equipe jurídica do Flávio Bolsonaro diz que não há risco de penalização. A avaliação dos advogados é que a imagem do ex-presidente criada por inteligência artificial para pedir votos ao filho mais velho não descumpre nem as regras eleitorais, nem a medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, que proibiu Bolsonaro de fazer manifestação política. No entendimento da equipe jurídica é que a primeira frase do vídeo criado por inteligência artificial oferece segurança jurídica para evitar punições tanto à campanha quanto ao ex-presidente. Abre aspas. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha voz e da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Começa o discurso de Bolsonaro gerado por esse dispositivo. Como mostrou a CNN, ou seja, gente, tá? Logo no início, o vídeo já diz reiteradamente, categoricamente, não sou eu, Bolsonaro. É um vídeo gerado por inteligência artificial. Então, se está avisando, se não é o Bolsonaro, que tipo de punição pode sair? Acho muito difícil. E a equipe de segurança do Bolsonaro está muito tranquila com relação a essa... Eles sabiam, que esse tipo de coisa ia ser...
esse tipo de desespero ia acontecer por parte do PT do Lula. Gente, tá? Notícia não muito boa pro Lula, né? E agora, gente, o judiciário está de luto. O STF está de luto nesse dia de hoje. Triste notícia foi confirmada. Otávio Galotti, ex-presidente do STF, morre aos 95 anos de idade. Ex-presidente do STF morreu aos 95 anos de idade. O ex-presidente do STF, Otávio Galotti, morreu neste domingo aos 95 anos. A causa da morte não foi informada. Galotti presidiu a Corte Máxima da Justiça Brasileira entre 93 e 95. Assumiu em 84 o cargo de ministro do Supremo, nomeado pelo presidente João Figueiredo. Durante a ditadura militar do Brasil, ficou no STF até outubro de 2000. O Supremo Tribunal Federal manifestou profundo pesar pelo falecimento de Galotti. O STF está de luto nesse dia de hoje. Informou que o velório será aberto ao público no salão, branco do STF. O velório será no Salão Branco do STF, nesta segunda-feira, das 10 às 17. O sepultamento ocorrerá na terça-feira, no Rio de Janeiro. A Corte declarou que Galotti participou da consolidação da jurisprudência do STF após a promulgação da Constituição de 88. Afirmou que o ex-ministro exerceu as funções com reconhecido compromisso com a Constituição, o Estado Democrático de Direito e o fortalecimento das instituições republicanas. Ao longo de sua trajetória na magistratura, destacou-se pelo rigor técnico, pela independência de seus julgamentos e pela dedicação ao serviço público, deixando um legado que permanece como referência para a justiça brasileira. É o que se espera de todo ministro, Rigor técnico e independência dos julgamentos. Não algumas patifarias que a gente vem assistindo aí recentemente, Triste notícia, gente. O STF está de luto. Morreu aos 95 anos, ex-presidente do STF neste dia de hoje. Segundo o doutor Amarildo, Donald Trump passou por cima do Lula após a negativa dos vistos do governo Lula contra enviados do governo americano, gente, tá? Donald Trump reagiu e passou por cima do Lula. Eu acho que o Lula vai se arrepender amargamente de ter proibido, de ter negado os vistos, dos enviados de Donald Trump aqui para o Brasil. A questão aí das eleições, vocês vão entender que o Lula o Lula deu um grande tiro no pé. E eu acho que ele já começou a entender que para ele vai custar mais caro do que ele imaginava. Comprar briga com Donald Trump foi a pior escolha do Lula, vocês vão entender. E o governo americano passou por cima do Lula e tenta marcar uma reunião diretamente com o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para tratar sobre as eleições do Brasil, mais especificamente sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. E o presidente do TSE, que agora não é o Alexandre de Moraes, o presidente do STF agora não é o Barroso, mudou a composição do Tribunal Superior Eleitoral. O Nunes Marques, muito inteligente, falou que não tem problemas em receber diplomatas americanos ou representantes do governo americano, e inclusive tem uma reunião previamente marcada para o dia 17 de agosto para falar sobre as urnas, para falar sobre o processo eleitoral. Parabéns ao Nunes Marques, afinal, quem não deve não teme. Para quê? Para que esconder? Para que mentir? Para que proibir um determinado representante entrar aqui no Brasil? Por quê? Sendo que nas eleições passadas, nas eleições presidenciais, o próprio Barroso, presidente do STF, se reuniu com entidades, representantes do governo americano. O próprio Barroso falou que pediu um posicionamento do governo americano chancelando as eleições brasileiras. É normal. Isso em todas as eleições do mundo acontece, não é novidade. Mas agora o Lula está incomodado. A gente não sabe por quê. Ou sabe o porquê. O que acontece o governo americano, assim como outros países que são convidados a participar das eleições brasileiras, como fiscais, como olheiros, vamos dizer assim, para acompanhar,
e vê que ocorreu tudo certo, eles não vão abrir mão. Então, o Tribunal Superior Eleitoral deve fazer essas reuniões com diplomatas, como sempre aconteceu. Isso não é novidade, tá, gente? Isso não é novidade. Agora, porque parece que o governo está incomodado, mas isso sempre aconteceu e eu não vejo problema, né, isso acontecer. O Brasil mesmo é convidado a participar como fiscal de outras eleições, acompanhar as eleições. Isso acontece de maneira natural. Agora, está incomodado com o governo Trump porque o Trump quer acompanhar e quer fiscalizar de fato como acontecem as eleições aqui no Brasil, principalmente depois da descoberta da CIA nas eleições venezuelanas. Então, isso para mim é mais segurança. Isso aí, eu acho que vai fazer com que as pessoas participem mais das eleições, sabendo que as eleições serão acompanhadas de perto e que a vontade popular vai prevalecer. Então, parabéns ao presidente do TSE, que inclusive deu prazo de 48 horas para o Lula prestar algumas informações. Ou seja, o jogo mudou muito e eu fico feliz com essa mudança. O Lula, por exemplo, vai ter que esclarecer em 48 horas porque está utilizando sites do governo para colocar propagandas, né, de cunho político, promoção político-partidária. Enfim, agora ele não joga ao lado do juiz, agora ele não joga ao lado do governo americano que fingiu que nada aconteceu, ou ele não joga ao lado de Nicolás Maduro, que agora está preso lá nos Estados Unidos. Agora ele não joga junto com a ditadura cubana, que caiu, né, foi destruída, destroçada. Ele não joga ao lado da ditadura colombiana, né, ou do governo esquerdista colombiano, que destruiu a Colômbia, perdeu as eleições lá agora também. O governo argentino mudou também, ou seja, o Lula está encurralado. E as eleições do Brasil devem acontecer sob uma forte fiscalização. E repito, quem não deve, não teme, não tem a que temer, não tem por que temer, que as eleições sejam limpas, verdadeiras e que a vontade popular prevaleça. Nosso trabalho é fazer com que a vontade popular seja tirar essa porcaria que está na presidência. Por isso eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui em Goiás. Se você não me segue e acompanha... Resumindo aqui para você, gente, tá? Na eleição de 2022, o Lula tinha um grande aparato, né? Era o Joe Biden, que estava na presidência dos Estados Unidos. Era o ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Era outro ministro, né? Acho que o Barroso, que estava na presidência do STF. Nicolás Maduro estava solto. Ou seja, gente, tá? A coisa não tá nada fácil para o Lula, porque neste ano é o Nunes Marques que está na presidência do TSE, é o André Mendonça que está na vice-presidência do TSE, e a coisa que estava, né? Os ventos que estavam soprando em favor do Lula lá na eleição de 2022, esses ventos hoje foram para outro lado, para o lado de Flávio Bolsonaro, tá? Então mudou completamente, o jogo virou para o clã Bolsonaro. Ou melhor, o jogo virou para Flávio Bolsonaro. E esse, claro, é um dos motivos de desespero para o Lula da Silva. E o principal motivo de desespero do Lula chama-se Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Não tenham a menor sombra de dúvida. Hoje, o grande problema, um dos maiores problemas do Lula chama-se Donald Trump, que, ao que tudo indica, inclusive foi confirmado aqui pelo próprio doutor Amarildo, os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, Marco Rubio, Scott Bessent, dentre outros, vão fazer, né, uma vigilância sem precedentes nesta eleição presidencial aqui no Brasil. Uma das principais eleições mais importantes para o governo americano, para o Donald Trump, é exatamente a eleição aqui no Brasil. E eles querem se certificar que aqui no Brasil vamos ter uma eleição limpa e justa. Completamente o contrário daquela eleição fajuta, mequetrefe, aquela patifaria de eleição que aconteceu no último pleito lá, Venezuela, que o governo Trump descobriu, né, todas as falcatruas que acontecia ali durante as eleições presidenciais para o governo venezuelano. O governo americano quer se certificar, quer ter a certeza de que o Brasil não corra risco de acontecer o mesmo que aconteceu na eleição da Venezuela. E, para desespero do Lula, o governo Trump vai sim
estar, de olho, com lupa, nas eleições aqui do Brasil. O Lula que já disse 1 zilhão de vezes que já é para o Donald Trump tomar conta do país dele, não é para meter o nariz aqui no... O Lula está extremamente incomodado com o Donald Trump. Nitidamente, o Lula está extremamente preocupado e incomodado com uma possível interferência de Donald Trump na eleição do Brasil que possa, porventura, favorecer Flávio Bolsonaro, gente. Então a coisa tá terrível pro Lula. Falando em coisa terrível pro Lula, gente, tá? Mais um novo escândalo envolvendo o grande aliado do Lula, Jacques Wagner, do PT da Bahia, gente, tá? GGPU acabou de explodir uma bomba sobre o Jacques Wagner que pode atingir Lula em cheio. Vocês vão entender, gente, tá? É uma bomba atômica, vejam só. Acho que vocês já devem estar sabendo daquela história que o Jacques Wagner tentou vender um terreno lá em Camaçari, na Bahia, um dia após ele sofrer busca e apreensão pela Polícia Federal. O preço, 15 milhões de reais. Mas, infelizmente para ele, o negócio não pôde ir para frente porque simplesmente o André Mendonça havia bloqueado as contas do Jacques Wagner e também os seus bens imóveis. E aí, ele não pôde vender. Mas sabe o que é curioso nessa história? É o terreno em si, e é essa história que eu quero contar para vocês aqui. Bom, esse terreno do Jacques Wagner, ele valorizou 11.400%, porque ele comprou o terreno em 20 de março de 2000 por 28 mil reais. E se fosse o valor corrigido para hoje, o terreno valeria R$ 133.800. Mas então por que ele queria vender por 15 milhões e tinha já um comprador? Olha só, de 28 mil para 15 milhões. Como eu disse, valorizou 115 vezes em 26 anos. Mas por que isso aconteceu? Simples, porque o senhor Jacques Wagner, quando era governador, simplesmente resolveu fazer uma via asfaltada, uma estrada chamada Via Metropolitana de Camaçari, que, adivinhe, passava justamente em frente ao terreno de Jacques Wagner. Onde antes tudo era mato, teria uma estrada ali que levaria, evidentemente, luz e todo o conforto que uma estrada pode levar e valorizar um terreno que tem uma estrada em sua porta. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom, essa estrada foi inaugurada em 2018 pelo seu sucessor, o Rui Costa. Mas quem planejou e quem iniciou a construção da estrada foi o próprio Jacques Wagner. E aí, coincidentemente, ele, como é um homem bondoso e caridoso, ele queria beneficiar o povo de Camaçari. E aí, resolveu tirar essa estrada do papel e transformar a estrada em algo concreto, em algo real. E aí, para sorte dele, né, a estrada passava na porta do terreno dele. E por isso que esse terreno está tão valorizado hoje em dia. Um terreno que custava uma mixaria 26 anos atrás. Aí ele resolveu transformar isso numa mina de ouro e vender a 15 milhões. Só que não deu certo seu plano, né, Vaguinho? Não, seu plano não deu certo. O André Mendonça simplesmente jogou água no seu feijão e o impediu de botar 15 milhões de reais no bolso. Para você isso é troco, né? Um político que sempre viveu da política, mora num apartamento de 10 milhões de reais. Comprou, entre muitas aspas, né? Porque na verdade ele ganhou um apartamento do sócio do Borcaro de 2,5 milhões, dentre outras cositas mais. Esse terreno é troco para Jacques Wagner. Mas é curioso, né? Essa é a história do terreno. Jacques Wagner é um visionário. Comprou um pedaço de mato lá nos Cafundó do Judas. E aí, quando era governador, ele falou: agora eu posso transformar em realidade aquilo que na minha cabeça era um sonho, né? De levar uma estrada para a porta do meu terreno. Foi exatamente isso que ele fez. E graças a Deus o André Mendonça barrou essa patifaria dele aí. Mas agora vocês entendem por que um terreno de 28 mil vale agora 15 milhões de reais? Pois é. É por essa historinha que eu contei para vocês agora. Gente, eu vou ser muito sincera e honesta aqui com todos vocês, gente. É muita canalice, gente, tá? É muita canalice. Eu tô perplexa com esse escândalo. Quer dizer que há 26 anos atrás o Jacques Wagner comprou um terreninho lá nos Cafundó do Judas, lá onde o Judas perdeu a bota. 28 mil reais. E os valores corrigidos, hoje ele deveria estar em torno de 130 mil reais. Mas não. Jacques Wagner
né, num futuro lá, se transformou, né, virou governador. Olha só o que passou na cabeça. Eu preciso fazer algo, fazer alguma coisa que valorize aquele lote que eu tenho. O que eu posso fazer para valorizar esse lote? Vou fazer estruturas em volta, bem na frente, rodovias, para valorizar, sem precedentes. É surreal isso aqui, gente. É simplesmente surreal. Então, depois dessa benfeitoria feita pelo então governador Jacques Wagner, PT, Rui Costa, tudo junto e misturado, né? O terreno passou a valer 15 milhões. Isso que eu chamo de uma verdadeira mega cena, né? Você compra um terreno por 28 mil e 26 anos depois vai para 15 milhões de reais. Isso, gente, tá? É o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. E é troco, gente. Vocês não têm noção do patrimônio que é do Jacques Wagner. Isso que a gente sabe aqui no Brasil. A gente nem sabe se tem coisa escondida lá no exterior, nos paraísos fiscais. Muitas das vezes eles não deixam toda a grana aqui dentro do Brasil. Que sabe? O judiciário pode esperar tudo. Ainda mais quando cai na mão errada, né? Caiu nas mãos do ministro André Mendonça. E o André Mendonça tá tocando o terror em cima do Jacques Wagner. Já intimou o Jacques Wagner para depor. Proibiu, né, a ordem expressa para que ele não conseguisse vender esse terreno. O Jacques Wagner só não conseguiu vender esse terreno, não sei nem como que ele achou o comprador assim tão rápido, graças ao ministro André Mendonça, que foi lá e trancou qualquer possibilidade dele vender esse terreno. Eu tô chocada, gente. O que é que vocês acharam desse escândalo envolvendo Jacques Wagner, que, segundo o Lula da Silva, é um cara justo, íntegro, honesto, que vai sair de toda essa perseguição que ele está sofrendo, porque ele é um cara justo, íntegro, né? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá?